Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje será Platomintos e Nematomintos, né? Leitura do livro didático na página 148 e 152. Platomintos. Platomintos do grego, então, significa vermes achatados, tá? Então, eles entram na classificação de vermes, o seu corpo é achatado, por isso, por seu corpo ser achatado e sua pele, que já parece uma epiderme, tá? Facilita as trocas gasosas. Então, a respiração deles é pela pele, né? Então, as trocas gasosas é através dessa epiderme. Nós podemos encontrar eles parasitas ou de vida livre, que é o caso das planárias, que elas de vida livre. Encontramos esses animais tanto em água doce, no mar ou em solo úmido, também podemos encontrar. Eles já apresentam alguns sistemas, né? Algumas estruturas que vai lembrar olhos, né? Que é os ocelos que as planárias possuem. Elas não têm formação de imagem, mas ela consegue já captar o claro e o escuro, então já começa a diferenciação ali. A organização então, deles é um pouco mais complexa do que os outros dos floríferos e os quinidários. Eles podem ser também, a sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Lembre que sexuado é a troca de gametas e assexuada não a troca de gametas, tá bom? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as planárias, tá? Então, a sua estrutura. Então, a planária, então, é um verme achatado, né? Que nós encontramos também em vários locais e também em solo úmido. Um exemplo, então, nós temos algumas estruturas agora que nós vamos perceber que nos outros animais anteriores, como os coríferos e quinidários, não apareciam. Uma das primeiras estruturas são os ocelos, né? Então, os ocelos, ele tem a capacidade da percepção, né, da luz. Então, ele consegue perceber o claro e o escuro, né? Não há formação de imagem, é simplesmente apenas a luz, mas já é uma evolução. Aqui nós temos a região dorsal, a ventral, nós temos a boca. A boca é apenas a boca, não há ainda a estrutura de ânus. Então, se não há estrutura de ânus, então o sistema digestório é incompleto, tá? Mas temos a boca e já temos também uma porção da faringe. Então, esse animal, quando ele vai se alimentar de pequenos outros seres, né, invertebrados, então ele projeta para fora essa faringe e depois ele retrai, tá bom? Essa faringe faz a sua digestão e depois é eliminada pela boca novamente, tá? Então, por isso que é o sistema digestório incompleto. O poro genital, então, a planária adulta, ela é hermafrodita, ela tem dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, tá? Nós vamos esse processo de assexuada pela regeneração, que nós vamos estudar também. Então, a sexuada como a troca gamética, né, dos gametas. Então, elas são hermafroditas. Então, ambas vão se encostar, vão trocar o material genético, os espermatozoides, e depois elas se afastando e cada uma, então, vai liberar os seus ovos no meio ambiente, tá? Onde são inseridas. E nós temos também outra curiosidade, que é essa estrutura aurícula, né? Essa estrutura, então, ela é tanto digestória como olfatória. E ela auxilia na localização de alimentos, tá? Para esse animal, para a planária. Então, olha que interessante, né? Então, aqui já aparecem algumas estruturas. Os celos, né? A aurícula e também a faringe, que antes, nos outros animais anteriores, nós não tínhamos essa estrutura. Agora, então, nós vamos ver a parte da regeneração da planária, que entra, então, na reprodução assexuada. Então, a assexuada é quando não há troca do material genético. Então, nós estamos observando aqui uma planária, ela foi dividida, né, em três partes, e cada uma dessas três partes conseguiu se regenerar, né, se desenvolver novamente e deu origem a três novas planárias, né?
E se eu pegasse essa outra planária, por exemplo, cortasse novamente, ou eu teria mais duas planárias. Então, ela tem um potencial de regeneração com todas as estruturas, tá bom? Que a outra planária teria. Então, ela não vai ter nenhuma falha, vamos dizer assim. Ela sai idêntica à planária que originou, tá? Então, isso nós chamamos de capacidade de regeneração da planária, ou seja, reprodução assexuada. Reprodução sexuada quando a troca de material gamético, né? Então, quando as duas se encontram naquela porção ventral, né? Então, ela se encontra no poro genital, elas vão se encostar, vão trocar material gamético e depois se afastar. Ambas terá, então, ovos e vai ser eliminado novamente, tá bom? Agora nós vamos estudar alguns platomídeos parasitas, tá? Então, nós vamos iniciar por esquistossomose ou esquistossomo mansoni, então são as duas nomenclaturas que vocês podem encontrar ali, tá? Então, o ciclo de vida. Antes de nós iniciarmos, eu quero só reforçar um conceito para vocês. Vamos lá. O hospedeiro intermediário, então, é aquele que o período em que esse animal precisa para se desenvolver em uma larva, tá? E o hospedeiro definitivo é quando ele precisa se desenvolver, então, no adulto e também ser sexualmente maduro, tá? Então, ó, intermediário, ele precisa passar por esse processo para se transformar numa larva, e o definitivo para que ele chegue na fase adulta e também deixar descendentes, tá? Nós temos lá, então, vamos começar pelo ciclo, né? O homem defeca perto da lagoa. Essa pessoa, então, ela está contaminada, né? Então, ela, infelizmente, ela está doente, né? Ela contém, então, essa verminose. Ela vai defecar nas suas fezes os ovos, tá? Desse parasita. E esses ovos, quando caem, né, na lagoa, ele vai se tornar no miracídio. Então, aqui nós temos o miracídio, ó. Esse ovo é chamado de miracídio, ciliado, né? O miracídio, então, ele vai encontrar um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, tá? Então, esse caramujo aqui, ele vai ser o hospedeiro intermediário e ele vai se transformar na cercária, né, na cercária, que essa larva cercária é o que vai penetrar no hospedeiro definitivo, que é o ser humano, tá? Essa doença, vamos dizer assim, ele é conhecido popularmente como barriga d'água, porque ele também pode atingir vários órgãos, tá? Não somente o intestino, ele pode atingir o fígado, o baço do ser humano, tá? Então ele pode estar ali. Uma curiosidade bem importante é o que o esquistossomose, tanto o macho e a fêmea, eles vivem juntos. A fêmea vive dentro do macho, tá? Então, pensa, a reprodução deles é bem acelerada. Então, todos os dias estão jogando milhões e milhões de ovos ali para fora do organismo da pessoa contaminada, tá? É muito importante, então, o saneamento básico, que é muito importante, que previne muitas doenças. Essa é uma delas. Outro tratamento que nós vamos estudar agora, então, é a tênia, que causa a teníase, tá? Então, a tênia, nós temos dois meios de contraí-lo, né? Nós podemos pegar ela através de alimentos mal cozidos e a carne, né? Principalmente do boi ou do porco. Se for do boi, nós chamamos de saginata. Se for do porquinho, é assólio, né? Tênia assólio ou tênia saginata. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ciclo, tá? Então, o ciclo, então, do cisticerco na musculatura de um animal. Então, esses animais acabam comendo, né, a vegetação que está contaminada com esses ovos, vamos dizer assim. E essa oncosfera, né, vamos chamar de ovos para facilitar mais o entendimento. Então, o animalzinho vai lá, come e fica, então, perfura o intestino do animal e chega à rede sanguínea desse animal e vai se alojar na musculatura desse animal, tá? E nós, seres humanos,
comemos a musculatura desses animais. Quando nós comemos essas carnes mal cozidas, né? Enfim, o que acontece? Não mata, né? Esse verme não mata. Aí nós fazemos a ingestão. Ingestão da carne do boi ou do porco contaminado, então, com a larva, né? Do cisticerco. Então, aqui ele não mata. Então, daí nós fazemos a ingestão. Isso vai entrar lá, vai passar pelo nosso suco gástrico, vai chegar no nosso intestino. Chegando lá no nosso intestino, ele vai se desenvolver super bem, tá? Porque é no nosso intestino que chega os nossos nutrientes. Ele tem ventosas, então ele vai se fixar no nosso intestino por ventosas, né? E elas são chamadas de solitárias. Também recebe o nome popular da tênia é solitário, tá? E ela tem uma particularidade bem interessante nesse corpo, porque, ó, ela tem, esse corpo é dividido por proglotes, ou seja, por segmentações, né? E cada proglotes vai trabalhar como se fosse individualmente, como se fosse um sistema. E elas também vão ficar grávidas, né? Ó, proglote grávida. Então, eles são animais hermafroditas, só que eles fazem a reprodução sexuada por autofecundação. Então, elas auto se fecundam, elas ficam grávidas e elas eliminam essas proglotes que vão chegando no final do animal, vai se soltando, vai se desprendendo e vai saindo, então, nas fezes do ser humano. E isso começa o ciclo tudo de novo. Então, essas fezes vão cair em algum local que não é tratado, tá? Então, vamos dizer assim, que numa região que não é tratado, num solo ali não é tratado, vai o animalzinho, se alimenta daquele vegetal que contém esses ovos, e esses ovos vai perfurar, né, o intestino desses animais, vão cair na corrente sanguínea até chegar a alguma musculatura desse animal e vão se alojar lá e vão esperar o seu desenvolvimento. Aí o ser humano vai lá, faz a ingestão dessa carne mal cozida e cai então para dentro do seu organismo e ali ele vai se desenvolver numa tênia, né? Sólium ou saginato. Então, novamente, saginato se for do boi e sólium, então, se for do porco, tá? Também nós temos a cisticercose, então, é a ingestão do ovo da tênia, tá? Então, antes nós víamos, né, a ingestão da larva do miracide que ia se desenvolver, então, na tênia sólida ou saginato, né? Então, depende dali de qual que nós tínhamos nos alimentar. A cisticercose, não. A cisticercose é a alimentação do ovo, que esse ciclo eu teria que passar dentro do animalzinho, vamos dizer assim, né? Aqui está representado pelo porco, mas poderia ser o boi também. Então, essa fase, né, desse estágio do ovo para a larva, que ocorreria dentro do animal, que ia lá na musculatura e que daí nós iríamos fazer a ingestão, aqui e vai direto para o ser humano, tá? Então, pula essa fase do desenvolvimento ali larval. Então, o ser humano faz a ingestão desses ovos. Esses ovos vão passear, então, pelo todo o corpo do ser humano. Aí sim ele pode se alojar tanto no músculo, no cérebro ou nos olhos, né? Se falávamos antigamente muito sobre essa doença, a doença do porco, que se alojava no cérebro e deixava as pessoas até mesmo dementes, enfim. Então, a doença da cisticercose, tá? Então, essa doença que se falava, a doença do porco, que atingia o cérebro, é a cisticercose. Nematelmintos e vermes cilíndricos. Então, nós vimos vermes achatados, né? E agora nós vamos ver vermes cilíndricos, que também acomete o ser humano, alguns aqui, tá? Então, agora nós vamos falar da ascaridíase, ou ascaris lombrigoides, né? Então, conhecido popularmente como lombriga, né? Então, esse ciclo é bem tranquilo de entender. Então, assim, a pessoa faz ingestão da água ou do alimento contaminado com os ovos desse nematóide. Então, esses ovos vão cair no intestino. Chegando no intestino, ele vai perfurar a parede do intestino e vai circular pela corrente sanguínea. Chegando no pulmão, ele vai subir na traqueia até a boca. Ali ele vai provocar a tosse, a pessoa vai tossir e vai engolir novamente esses ovos. Daí ele vai passar por todo o sistema digestório até chegar no intestino novamente. Chegando no intestino, então ele vai se desenvolver
numa lombriga adulta, né? E ali, então, ele vai começar a se reproduzir com macho e fêmea, tá? Então, eles vão se reproduzir macho e fêmea. E essa verminose, ela provoca, então, bastante cansaço, dores abdominais e perda de peso. E se não tratada, pode sim obstruir, né, o intestino e provocar, e muitas vezes vai ter que fazer intervenção cirúrgica para fazer a retirada desses verminoses, ok? Então, por isso é só, pessoal. Tchau, tchau!